Bom dia, queridos irmãos, queridas irmãs. Hoje nós vamos estudar uma mensagem do Emmanuel em seu livro Caminho, Verdade e Vida, denominada O Tempo, que é o capítulo 1 desse livro. E ele trata de uma epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 6. Ok? E o versículo diz o seguinte: aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. Uma epístola de Paulo aos Romanos. Eu vou ler a mensagem por inteiro para nós termos conhecimento do seu teor. E depois, então, passaremos a refletir sobre ela. Ok? Então eu vou ler. Emmanuel diz assim: a maioria dos homens não percebe ainda valores infinitos do tempo. Existem efetivamente os que abusam dessa concessão divina. Julgam que a riqueza dos benefícios lhes é devida por Deus. Seria justo, entretanto, interrogá-los quanto ao motivo de semelhante presunção. Constituindo a criação universal patrimônio comum, é razoável que todos gozem as possibilidades da vida. Contudo, de modo geral, a criatura não medita na harmonia das circunstâncias que se ajustam na Terra em favor de seu aperfeiçoamento espiritual. É lógico que todo homem conte com o tempo, mas se esse tempo estiver sem luz, sem equilíbrio, sem saúde, sem trabalho, não obstante a oportunidade da indagação, importa considerar que muitos raros são aqueles que valorizam o dia, multiplicando-se em toda parte as fileiras dos que procuram aniquilá-lo de qualquer forma. A velha expressão popular matar o tempo reflete a consciência vulgar nesse sentido.
nos mais obscuros recantos da terra, há criaturas exterminando possibilidades sagradas. No entanto, um dia de paz, harmonia e iluminação é muito importante para o concurso humano na execução das leis divinas. Os interesses imediatistas do mundo clamam que o tempo é dinheiro, para em seguida recomeçarem todas as obras incompletas nas esteiras das reencarnações. Os homens, por isso mesmo, fazem e desfazem, constroem e destroem, aprendem levianamente e recapitulam com dificuldade na conquista da experiência. Em quase todos os setores da evolução terrestre, vemos o abuso da oportunidade, complicando os caminhos da vida. Entretanto, desde muitos séculos, o apóstolo Paulo nos afirma que o tempo deve ser do Senhor. Muito bem. Então vamos... Desculpa. Refletir sobre essa mensagem, né? Emmanuel, no primeiro parágrafo, nos diz o seguinte: a maioria dos homens não percebe ainda os valores infinitos do tempo. Existem, eu vou continuar aqui no segundo parágrafo, para que nós possamos interpretar melhor, refletir melhor, ok? Então, no segundo parágrafo, Emmanuel nos diz que existem efetivamente os que abusam dessa concessão divina. Essa concessão divina do tempo, que é o tempo, julgam que a riqueza dos benefícios lhes é devida por Deus. E ele continua nos dizendo, no terceiro parágrafo, seria justo, entretanto, interrogá-los quanto ao motivo de semelhante presunção. Muito bem. Então, Emmanuel está nos dizendo que a maioria dos homens não reconhecem os valores infinitos, diversos do tempo. Que existe em nossas vidas. E ele nos diz aqui que existem efetivamente
os que abusam dessa concessão divina. Sim, porque não sabendo os homens os valores infinitos que temos no tempo, né? Abusam dessa concessão divina. Não o aproveitam devidamente. Porque nós estamos aqui justamente para aproveitar o tempo que nos foi concedido para que nos aprimoremos em existências terrestres consecutivas. Eles não têm essa concepção. Porque julgam que a riqueza dos benefícios, né, resultantes dessa concessão de um tempo, né, para nós, pois julgam que a riqueza dos benefícios lhes é devida por Deus. Aí Emmanuel diz: seria justo, entretanto, interrogá-los quanto ao motivo de semelhante presunção. Né? Porque eles não sabem, não reconhecem, não têm noção da riqueza do tempo que nós temos em nossas encarnações para nos aprimorarmos, para evoluirmos, para subirmos mais um degrau na escala da evolução, rumo à vida eterna. Porque todos estamos predestinados à perfeição, a alcançar a perfeição um dia. A perfeição relativa, porque perfeito só Deus. E eu insisto nisso, que a nossa perfeição é relativa. Não só aos planetas que habitamos, como também
ao nível espiritual desse planeta. Correto? Então, Emmanuel continua, né? Após nos dizer que seria justo interrogá-los, né, quanto a semelhante presunção. Aí ele nos diz: constituindo a criação universal patrimônio comum, é razoável que todos gozem as possibilidades da vida. Claro, a criação é um patrimônio comum, como também é o resultado de nossa colaboração com Deus, sendo co-construtores do universo junto com Ele. Ele precisa de nós para construirmos o universo. Porque, na verdade, tudo que existe no universo começa em nossas mentes. Existem primeiro em nossas mentes. Para depois, então, serem criadas. Certo? Muito bem. Contudo, de modo geral, a criatura não medita na harmonia das circunstâncias que se ajustam à Terra em favor de seu aperfeiçoamento espiritual. Emmanuel está querendo nos dizer que, por o universo, né, ser um patrimônio comum a todos nós, e que inclusive somos co-construtores dele, podemos gozar todas as possibilidades da vida. Mas, no entanto, ele nos diz o seguinte, que, de modo geral, a criatura não medita nas circunstâncias
que foram criadas, né, para promover justamente o nosso desenvolvimento espiritual. Ok? Eles se esquecem de que nossas encarnações são planos elaborados na espiritualidade, inclusive com a nossa participação, a nossa espíritos errantes, quer dizer, na espiritualidade, não encarnados, eles se esquecem que é criado toda uma situação que irá permitir, dependendo de cada um, do esforço de cada um, da conscientização que cada um tem a respeito de sua encarnação, que essas circunstâncias têm como objetivo único o nosso aperfeiçoamento espiritual. Ok? E Emmanuel continua. É lógico que todo homem conte com o tempo. Mas se esse tempo estiver sem luz, sem equilíbrio, sem saúde, sem trabalho, enfim, sem os elementos principais, né, que promovem o desenvolvimento do ser humano, que é a sede pelo conhecimento das leis divinas eternas e imutáveis de nosso Pai, que é perfeito e que, portanto, suas leis também são perfeitas, nunca mudam. Continuam sempre as mesmas. Porque Deus é perfeito e Ele jamais poderia, sendo perfeito, elaborar leis para o universo que não fossem perfeitas.
não é mesmo? Muito bem. E o Emmanuel continua. Não obstante a oportunidade da indagação, importa considerar que muito raros são aqueles que valorizam o dia. Ou seja, que valorizam o tempo que eles têm no seu dia para crescerem, aprenderem com seus erros e se desenvolverem. São muitos raros os que valorizam o seu tempo, multiplicando-se em toda parte as fileiras dos que procuram aniquilá-lo de qualquer forma. Ou seja, multiplicando-se as fileiras dos que o desprezam, dos que perdem esse tempo, não dão valor a ele, não o aproveitam para promover o seu desenvolvimento. Correto? Aí Emmanuel nos diz uma coisa muito interessante. A velha expressão popular matar o tempo reflete a inconsciência vulgar nesse sentido. Quer dizer, Emmanuel está querendo nos mostrar aqui, né, que até existe para nós, né, em nossas atividades na Terra, a expressão matar o tempo. Quando justamente é o tempo que nós temos e que deve ser aproveitado no seu máximo, é que vai nos permitir, através de experiências desse dia, através de experimentações desse dia, que nós vamos crescer e nos desenvolver com o intuito de atingir a tão almejada e predestinada para todos nós, que é a perfeição relativa. Ok?
E Emmanuel continua: nos mais obscuros recantos da terra, há criaturas exterminando possibilidades sagradas. No entanto, um dia de paz, harmonia e iluminação é muito importante para o concurso humano na execução das leis divinas em suas vidas. Então ele está nos dizendo que muitas criaturas estão exterminando essas possibilidades sagradas para o nosso desenvolvimento, crescimento, evolução. Etc. E não sabem, no entanto, que um dia de paz, um dia de harmonia e iluminação é importantíssimo para a execução das leis divinas por nós em nossas vidas, em nossa encarnação atual. Perfeito? E Emmanuel continua: os interesses imediatistas do mundo clamam que o tempo é dinheiro, para logo em seguida recomeçarem todas as obras incompletas na esteira das reencarnações. Os homens, por isso mesmo, fazem e desfazem, constroem e destroem, aprendem levianamente e, por causa disso, recapitulam com dificuldade na conquista da experiência. Quer dizer, Emmanuel está nos dizendo que os homens clamam que o tempo é dinheiro. Em seus interesses imediatistas. Eu digo imediatistas porque a vida é eterna. E nós devemos ter interesses voltados para caminhar rumo à vida eterna.
para caminhar para os mundos celestiais, onde os espíritos nem encarnam mais, eles não têm mais as necessidades de reencarnarem. Tais são os seus níveis espirituais. Eles praticamente, nesses mundos, eles vivem sem sofrimento. Sem tribulações. São paraísos celestiais, construídos por Deus com a nossa cooperação, para desfrutá-los eternamente. Correto? E o resultado, diante disso, diante desses interesses imediatistas, é recomeçarem suas obras que ficaram incompletas na esteira das reencarnações. Ou seja, reencarnarem novamente, repetindo praticamente o mesmo processo para nos dar uma nova chance de acertarmos. Não é mesmo? Aí ele diz: os homens, por isso mesmo, fazem e refazem, constroem e destroem, aprendem levianamente e recapitulam com dificuldade na conquista da experiência. Quer dizer, preocupados com o termo tempo é dinheiro, eles, com pressa, não realizam as suas tarefas com correção.
entendeu? Tendo que recomeçarem, né? Em nova existência, em nova encarnação, para que desta vez não repitam o mesmo padrão e consigam melhores resultados de evolução na existência atual. Ok? E Emmanuel termina assim: em quase todos os setores da evolução terrestre, vemos o abuso da oportunidade que o tempo nos dá, né? Para executarmos em nossas vidas, para vivermos nossas vidas em conformidade com as leis divinas. Então ele diz, olha, em quase todos os setores da evolução terrestre, vemos o abuso da oportunidade, do tempo que nos é dado, complicando os caminhos da vida, dificultando bons resultados a serem obtidos nessa existência em que estivermos vivendo. Entretanto, o apóstolo Paulo há muitos e muitos séculos, 20 séculos aproximadamente, né? Vem nos afirmando que o tempo deve ser dedicado ao Senhor. Dedicado ao nosso aprimoramento, dedicado ao bem ao próximo, dedicado ao estudo da doutrina espírita, das verdades divinas, eternas e imutáveis de nosso Criador, para só então alcançarmos os objetivos almejados em nossas encarnações.
ok? Gente, a mensagem termina aqui. Antes de fazer o vídeo, eu já orei pedindo inspiração, iluminação, clareza e possibilidades de transmitir com correção para vocês esta mensagem tão importante em nossas vidas. Para que nós, tirando o melhor proveito dela, façamos caso do dia, caso de cada dia para o Senhor. Amém? Amém. Então, fiquem com Deus, tenham um bom final de noite. Não deixem de refletir e de ler quantas vezes forem possível para o entendimento da mensagem. Para que possamos aplicá-la em nossas vidas e tirarmos o maior proveito possível desta nossa encarnação atual, já que está muito difícil encarnar. A fila para a encarnação é muito grande. Espírito levam às vezes muito tempo, 50, 60, 100 anos, 30 anos, dependendo das possibilidades, para ter a oportunidade de se redimir, de resgatar os seus erros, né? De expiar as suas ações, de se redimir e alcançar a perfeição. Muito obrigado, queridos irmãos, e que Deus os abençoe.